Ninguém pensa nas articulações até que elas começam a doer. Mas a verdade é que, enquanto você lê isso, algo pode estar desgastando suas articulações em silêncio. O mais assustador? A maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Se você sente dores ao se levantar, seus joelhos estalam com frequência ou até mesmo percebe um leve inchaço nas mãos, é sinal de que algo não está certo. O problema é que muita gente acredita que isso é normal com o tempo, mas não é. Existe um ataque invisível acontecendo dentro do seu corpo. 3 vilões estão destruindo suas articulações todos os dias e você pode estar consumindo eles sem saber. E o pior, quanto mais tempo passa, mais difícil fica reverter o problema. Se nada for feito, as dores vão se intensificar, os movimentos vão se limitar e, para seguir em casos extremos, pode ser tarde demais para evitar uma cirurgia. Mas a boa notícia é que você ainda tem tempo para agir. E hoje, você vai descobrir exatamente quais são esses inimigos e como se livrar deles antes que seja tarde. O perigo oculto na alimentação diária. Muita gente se preocupa com a saúde do coração, dos pulmões, até da pele. Mas quase ninguém pensa nas articulações. E é aí que mora o perigo. Estima-se que 85% das pessoas com mais de 60 anos estão consumindo todos os dias alimentos que desgastam suas articulações sem nem se dar conta. E o pior, esses mesmos alimentos aceleram a inflamação, destruindo a cartilagem de forma silenciosa, até que um dia o corpo começa a dar sinais. E quando isso acontece, o estrago já pode estar avançado. Imagine que suas articulações são como dobradiças de uma porta. Se bem cuidadas, a porta abre e fecha suavemente, sem esforço. Agora, pense no que acontece quando essas dobradiças ficam enferrujadas ou cheias de sujeira. Elas começam a ranger, a travar e, em alguns casos, até quebram. O mesmo ocorre no corpo. Certos alimentos agem como ferrugem para as articulações, provocando inflamações que tornam os movimentos mais difíceis, dolorosos e limitados. E se você acha que esse problema aparece só depois dos 60, engano seu. O desgaste começa bem antes, muitas vezes lá pelos 40 anos, só que de maneira silenciosa. É aquele estalo no joelho ao subir escadas, a dificuldade em se levantar depois de muito tempo sentado, ou a dorzinha nas mãos depois de um dia comum. Esses sinais são um alerta de que suas articulações estão sofrendo. E se nada for feito, a tendência é piorar. Mas por que isso acontece? Bom, isso nos leva a uma questão essencial. Como exatamente as articulações funcionam e por que elas se deterioram com o tempo? Como funcionam as articulações e por que se deterioram? As articulações são verdadeiras engenharias naturais, projetadas para permitir que o corpo se mova de forma fluida e sem dor. Elas são protegidas por uma camada chamada cartilagem, que age como um amortecedor, impedindo que os ossos se atritem diretamente. Imagine um carro novo. Quando sai da fábrica, ele roda suavemente, sem barulhos ou falhas. Mas com o tempo, se o óleo do motor não for trocado, as peças começam a se desgastar. Com as articulações acontece a mesma coisa. O problema é que, à medida que envelhecemos, essa cartilagem começa a se desgastar. Pode ser um processo natural, mas muitas vezes ele é acelerado por fatores como má alimentação, sedentarismo e excesso de peso. Quando a cartilagem enfraquece, os ossos começam a se esfregar diretamente um no outro. O resultado? Dor, inchaço e limitação de movimentos. É por isso que atividades simples, como subir uma escada ou carregar sacolas, podem se tornar desafios para quem tem as articulações comprometidas. Mas antes que você pense que esse é um caminho sem volta, saiba que é possível retardar ou até reverter esse desgaste com os cuidados certos. Pequenos ajustes no dia a dia fazem toda a diferença. E final, se você pode trocar o óleo do carro para evitar problemas no motor, por que não fazer o mesmo com suas articulações? No entanto, existem fatores que aceleram esse processo de deterioração, tornando o problema ainda mais grave. Vamos falar sobre eles agora. Fatores que aceleram o desgaste das articulações. O que pouca gente percebe é que o desgaste das articulações não acontece por acaso. Existem hábitos no dia a dia que aceleram esse processo e transformam um pequeno incômodo em um problema sério. O primeiro grande vilão, o sedentarismo. Pode parecer contraditório, mas ficar parado endurece as articulações. Quando o corpo se movimenta,
a cartilagem recebe nutrientes e se mantém lubrificada. Mas quando alguém passa muito tempo sentado ou deitado, essa lubrificação diminui e as articulações começam a ficar rígidas. É por isso que muitas pessoas sentem dor e dificuldade para se levantar depois de ficarem paradas por muito tempo. Outro fator crítico é o excesso de peso. As articulações não foram feitas para suportar sobrecarga constante. Cada quilo extra adiciona uma pressão desnecessária, especialmente nos joelhos, tornozelos e quadris. Para você ter uma ideia, a cada quilo acima do peso ideal, os joelhos sentem como se estivessem carregando 3 a 5 quilos extras. Agora imagine isso ao longo de anos. Não tem articulação que aguente. O resultado é um desgaste acelerado, dores constantes e um risco maior de problemas como osteoartrite. Mas não para por aí. A inflamação crônica também tem um papel devastador. Alimentos ultraprocessados, frituras e açúcares refinados são verdadeiras bombas inflamatórias para o corpo. E o pior, eles não só prejudicam as articulações, mas também agravam dores e dificultam a regeneração da cartilagem. Além disso, a falta de nutrientes como colágeno, vitamina D e magnésio enfraquece ainda mais essas estruturas. Ou seja, enquanto algumas pessoas estão sem saber alimentando a própria dor, outras fazem escolhas que protegem as articulações. E é aí que entram os 3 piores alimentos, que destroem as articulações sem que a maioria das pessoas perceba. Os 3 alimentos assassinos das articulações. Se tem algo que pode acelerar o desgaste das articulações, é aquilo que se coloca no prato todos os dias. E o primeiro grande vilão é o açúcar e os alimentos ultraprocessados. Biscoitos, refrigerantes, pão branco e doces carregam quantidades absurdas de açúcar refinado, que dispara processos inflamatórios no corpo. O resultado, as articulações sofrem ainda mais com dores e rigidez. Para piorar, esses alimentos promovem a liberação de substâncias chamadas citocinas inflamatórias, que atacam diretamente a cartilagem. O segundo inimigo oculto são as carnes vermelhas e processadas, como salsichas, embutidos e hambúrgueres industriais. Esses alimentos contêm gorduras saturadas e compostos químicos que não só sobrecarregam o organismo, como também aceleram a degeneração das articulações. Além disso, quando a carne vermelha é preparada em altas temperaturas, como grelhada ou frita, ela libera substâncias chamadas AIGs, produtos finais de glicação avançada, que aumentam a inflamação e pioram ainda mais o quadro de dor. Por fim, os óleos vegetais refinados e as frituras são um verdadeiro pesadelo para as articulações. O excesso de óleos de milho, soja e girassol cria um desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3, favorecendo processos inflamatórios crônicos. Se alguém consome regularmente batatas fritas, salgadinhos industrializados ou até mesmo usa esses óleos para cozinhar, pode estar sem perceber aumentando a inflamação no corpo inteiro. Mas a boa notícia é que existem alternativas saudáveis que podem proteger e até regenerar as articulações, trazendo alívio e mais qualidade de vida. Alternativas saudáveis para proteger as articulações. Se algumas escolhas alimentares podem destruir as articulações, outras podem fortalecê-las e até regenerá-las. Um dos aliados mais poderosos é a cúrcuma. Esse tempero dourado é rico em curcumina, um composto com forte ação anti-inflamatória. Estudos mostram que a cúrcuma pode ser tão eficaz quanto alguns anti-inflamatórios convencionais, mas sem os efeitos colaterais. O ideal é combiná-la com pimenta do reino, que aumenta a absorção da curcumina pelo corpo. Já pensou em começar o dia com um chá de cúrcuma e gengibre? Além de aquecer, protege as articulações. Outra estratégia poderosa é incluir o caldo de ossos na dieta. Ele é naturalmente rico em colágeno, glucosamina e condroitina, substâncias essenciais para manter as articulações saudáveis e evitar o desgaste da cartilagem. Pessoas que consomem caldo de ossos regularmente relatam melhora na mobilidade e redução nas dores. Para prepará-lo, basta cozinhar ossos de boi ou frango por várias horas, permitindo que todos os nutrientes sejam liberados. Além disso, substituir os óleos refinados pelo azeite de oliva extra virgem faz uma grande diferença. O azeite contém compostos anti-inflamatórios que protegem as articulações e reduzem a rigidez. Outra excelente alternativa é aumentar o consumo de sementes e oleaginosas,
como noz, amêndoas e linhaça, que são ricas em magnésio e ômega 3, dois nutrientes essenciais para manter a cartilagem forte e flexível. Agora que você já sabe quais alimentos evitar e quais incluir na rotina, fica a pergunta: será que suas articulações estão sendo cuidadas da forma certa? Agora que você já sabe o que pode estar destruindo suas articulações em silêncio, fica a pergunta: o que mais será que está prejudicando seu corpo sem que você perceba? O que poucos sabem é que depois dos 60, certos alimentos não apenas agravam a dor e a inflamação, mas também aceleram o envelhecimento e colocam a saúde em risco. E se eu te dissesse que tem 3 alimentos comuns que podem estar enfraquecendo seus ossos, desgastando seus músculos e sabotando seu metabolismo? Pois é, muitos idosos consomem esses alimentos achando que são inofensivos, quando na verdade eles estão encurtando a qualidade de vida. Quer saber quais são? Então clique agora no próximo vídeo e descubra os 3 alimentos que destroem o corpo após os 60. E antes de ir, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua saúde para sempre. Agora clique no vídeo e veja quais são esses alimentos antes que seja tarde demais.